Olá, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui para mais um estudo dos grupos da cidade. Muito bom tê-lo conosco e hoje vamos falar sobre ande em amor, sobre uma fé sólida, em cima do texto que está lá em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Se você tem o texto aí, acompanhe conosco. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Repita comigo essa palavrinha, vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja que texto lindo, que coisa mais maravilhosa esse texto aqui de Paulo, onde ele diz duas coisas que me chamam a atenção logo de cara. A primeira coisa é que, sendo imitadores de Deus, como diz o texto, como filhos amados, veja, quando você recebe a sua filiação pelo Espírito Santo, através do que Jesus Cristo fez por nós, você, como filho amado, passa a ser um imitador de Deus, passa a glorificar a Deus. E a partir dessa filiação, você é convidado, você é exortado a viver em amor. Que coisa maravilhosa! E é interessante que viver em amor envolve um chamado de relacionamento. É importante que você entenda que você não foi chamado para uma religião, mas sim para um relacionamento. Essa ideia de andar em amor, viver em amor, aponta para o fato de que é algo que deve ser feito constantemente, é algo que tem início, mas não tem fim. É como se você fosse convidado, fosse exortado por Jesus Cristo a continuamente amar, a continuamente se mover, sair do seu lugar, da sua zona de conforto e ir até o seu próximo para amá-lo, da forma como ele merece. Assim como nós somos amados e somos chamados de filhos de Deus, aqueles também têm direito de receber esse amor de Deus. E é interessante que Romanos 1 diz que o justo viverá pela fé. Então, como que o justo vive pela fé? Também andando em amor. Pois, se eu entendo que Deus me amou antes mesmo de eu merecer, quando eu ainda vivia em pecado, eu vivo por essa fé em Jesus Cristo, que o que Ele fez foi suficiente para me salvar. E a partir disso, eu compartilho isso, essa vida, essa salvação, essa nova vida em Cristo, com as outras pessoas também. É interessante que dentro desse contexto de fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o texto bíblico diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que texto lindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você coloca um sorriso no rosto de Deus quando você vive pela fé. E quando você se aproxima dele, o texto bíblico te afirma que ele te recompensa, pois você o busca intencionalmente. Então, o que você está precisando no dia de hoje? O que você tem buscado? Saiba que tudo aquilo que você precisa está em Cristo Jesus e é pela fé que você alcança. E vamos olhar aqui de forma especial para um personagem bíblico que nos inspira demais, que é Abraão, que é considerado o pai da fé. Vamos olhar para o texto de Gênesis capítulo 12, que é o chamado de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, dos versículos 1 a 4. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí, vamos olhar para esse texto e aprender alguns princípios sobre como amar e andar pela fé. Então, para andar em amor com uma fé sólida, o primeiro ponto, anote aí, deixe o seu passado para trás. O texto diz lá no versículo 1 de Gênesis 12 o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Veja, há aqui uma ordem, uma ordenança de Deus para Abraão. Saia de sua terra, saia da terra dos seus parentes. Por que Deus estava pedindo para Abraão, no caso ali ainda Abrão, sair da terra? Existem duas linhas principais que nós queremos olhar aqui para entender esse andar de Abraão pela fé. Primeiro ponto é que ele deveria romper com a perspectiva da tradição. Existia uma tradição ali da sua família, onde ele deveria romper. Nós, muitas vezes, somos aprisionados, vamos usar essa palavra, entre aspas, por conta de uma tradição, por conta daquilo que a nossa família, nossos parentes colocam como o caminho das nossas vidas. E Deus, ele nos chama
muitas vezes, para rompermos com as tradições que estão nos impedindo de viver a vida que Deus tem para nós. Abraão teve que romper com essa tradição, mas ele teve que romper também para superar uma ferida. Veja que Deus falou para ele sair da terra dos seus parentes. A terra onde eles estavam se chamava Harã. Era a terra onde a família de Abraão tinha parado, que estava morando, habitando, chamava-se Harã. Você sabia que o irmão de Abraão, que já tinha falecido, também se chamava Harã? Ou seja, muito provavelmente tinha uma conexão emocional com aquela terra. E Deus estava pedindo para Abraão sair, deixar aquela ferida emocional para trás e ir em direção ao seu destino profético, que era Canaã, que era a terra prometida. E Abraão foi obediente pela fé. E ele deixou os seus parentes, deixou a terra, deixou a tradição, mas também deixou as suas feridas para trás. E se você quer viver o melhor de Deus pela fé, você vai ter que deixar as tradições e também deixar as feridas que estão abertas para trás, através de um processo de cura que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Então, o primeiro ponto é deixar o seu passado para trás. O segundo ponto é creia nas promessas de Deus. Deus continua o estudo falando: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção para todas as famílias, para todas as nações. Abraão creu nas promessas de Deus. E eu te pergunto, no dia de hoje, você tem crido nas palavras de Deus sobre sua vida? Eu recebi uma palavra de Deus em 2014 que eu receberia um diploma fora do país. E ali naquele momento daquela palavra, em que eu recebi uma palavra profética, a pessoa ainda me falou assim: Deus está mandando te dizer para você não se preocupar com nada, que Ele vai cuidar de tudo. E Ele realmente cuidou de tudo. Eu ganhei uma bolsa de estudos de 100%, moradia, tudo Deus cuidou. E eu me apegava à palavra de Deus nos momentos mais difíceis. Eu olhava para a palavra de Deus e olhava para Deus, pois eu sei que Ele é fiel. E Deus tem promessas para a sua vida, assim como Ele tinha promessas para Abraão, e Abraão deixou tudo que tinha que deixar, pois ele cria em Deus, ele acreditava que Deus era fiel e era capaz, poderoso de cumprir a sua palavra. Então creia nas promessas de Deus para a sua vida. Quando você olha para Deus, você tem que crer que Ele é fiel, que Ele é poderoso para fazer o impossível e que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Você recebe essa palavra? Creia e ande também pela fé. E terceiro e último ponto, obedeça a Deus, custe o que custar. Gênesis 12:4 diz: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Hashtag partiu Abraão, partiu Abrão. Hoje a gente usa essa brincadeira, esse termo, partiu, vamos, demorou, vamos sem demora. É isso que Abraão fez naquele contexto. Quando Deus falou para ele deixar a terra, a Bíblia diz que ele partiu. Ele entendeu, deixou a tradição para trás, as feridas, foi obediente, acreditou nas promessas de Deus e partiu em direção ao seu destino profético. Lá no texto de João, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz que se nós o obedecermos, se vocês me amam, obedecerão aos seus mandamentos. Ou seja, andar em obediência a Jesus é mostrar para Ele que nós o amamos. Por quê? Se andamos pela fé, nós estamos dando um recado para Ele, de que nós o amamos, de que nós somos apaixonados por Ele e de que somos capazes de deixar tudo para trás, porque sabemos que Deus Ele nunca pede algo, uma renúncia de algo em que Ele não vai dar algo melhor. É assim que é o nosso Deus, é um Deus que transborda as bênçãos sobre nossas vidas, mas nós temos que andar em obediência, custe o que custar. Eu tenho aprendido, e eu quero que você grave essa frase, tenho aprendido que as maiores conquistas da minha vida foram precedidas de grandes renúncias. Então, grandes renúncias vão te levar a grandes conquistas, amém? Saiba disso, sempre que Deus te pedir algo, entregue, com alegria, não demore, porque também demorar para obedecer é desobedecer, não se esqueça disso. Então, toda grande jornada começa com um pequeno passo. Já concluindo aqui o nosso estudo de hoje, qual é o passo que você precisa dar hoje? O que Jesus tem falado ao seu coração? Será que Ele está te convidando para, primeiro passo, entregar a vida para Ele? Será que Ele está te convidando para fazer uma renúncia, entregar alguma área da sua vida? Não sei. O Espírito Santo já está falando com você nesse momento, para refletirmos
Pense comigo, ainda existe algo no seu passado que te aprisiona? Lembra que Abraão teve que deixar tradição e feridas para trás? Qual é o trauma, o pecado, o estilo de vida, o hábito, a ferida do passado que ainda está te aprisionando? Esse é um tempo de reflexão. Peça para o Espírito Santo te mostrar. Nós estamos no ano do Espírito Santo, nosso amigo, e ele vai falar com você. Ele vai não apenas te mostrar o que está te aprisionando, mas te curar e te libertar. Para a oração, ore pedindo a Deus força para romper com o seu passado, força para romper com a tradição e trazer cura ao seu coração. Peça coragem para obedecer, peça fé para viver aquilo que Ele tem te chamado para viver, para você aplicar na sua vida. Qual a promessa ou comando de Deus está parado em sua vida? Muitas vezes nós estamos pedindo para Deus uma palavra nova, mas Deus não está liberando uma palavra nova porque Ele ainda quer cumprir a antiga que Ele já te liberou. Então, qual é a palavra de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Qual é o seu papel? Qual é a renúncia? Qual é a jornada? O que está faltando na jornada? Qual é o passo de fé que você precisa dar para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Esse é um tempo de aplicar essa palavra, não somente receber, mas colocar em prática. E para indicação, leia o capítulo 4 de Romanos, para ser inspirado pela fé de Abraão, o pai da fé. Amém? Que você possa receber essa palavra, que você aplique essa palavra no seu dia, na sua vida, na sua jornada diária, que possamos ser grandes homens e mulheres de fé e glorificarmos a Deus da mesma forma que Abraão glorificou o nome de Deus e continua nos inspirando até hoje. Amém? Quero te lembrar que se você não faz parte de um grupo da cidade e quer muito participar de um grupo, tem o link aqui embaixo para você na tela, acesse esse link, preencha para nós, que para nós vai ser um prazer tê-lo caminhando conosco em um dos grupos da cidade. Que Deus te abençoe e que essa palavra dê muitos frutos no seu coração e na sua vida e até a próxima.